de Gálatas, e você pode abrir então em livro de Gálatas, capítulo 1. Depois eu vou deixar para os irmãos um desafio aí, se você puder, entre lá no YouTube da nossa igreja, o canal do YouTube, IPB Betel, e lá você pode assistir alguns vídeos que a gente passa aqui na igreja, de obra missionária, alguns vídeos que a gente passa aqui na igreja, inclusive de algumas festividades que a gente faz, estão todos lá no canal da igreja. Então, se você não viu, você pode acessar lá e ver os vídeos. Quem não viu o vídeo que o Felipe montou para nós do culto do dia 30, você tem que ver, ficou muito legal, né? E você pode compartilhar para outras pessoas também. E também tem lá no nosso canal da igreja as pregações que a gente faz aqui na igreja. Então, nós estamos aí no livro de Gálatas, já estudamos o primeiro e o segundo texto, né, das divisões que a gente faz para poder pregar no livro, e agora nós vamos à terceira mensagem do livro de Gálatas. Interessante que se você não faltar no culto, você pode assistir lá, mas não faça disso desculpa para faltar na igreja, né? Que agora vai ter crente falando assim, que ótimo, já está na internet, para que eu vou lá, né? O que está na internet é só pregação. Mas o que acontece aqui através da comunhão com os irmãos, o louvor e tudo mais é bem diferente. Não vai acontecer na internet. Me desculpa, não vai mesmo. Tem gente que fala, não, pastor, não vou na igreja mais não. Agora eu assisto culto na internet. Inclusive, tem várias igrejas que fazem o culto completo, né? Ao vivo e a cores na internet. E tem gente que acha que vale. Não vale não. O culto é na igreja, com os irmãos, com Jesus. A não ser que você esteja assim já uma situação muito complicada e não possa participar. Aí nesse caso vale. Mas se você está cheio de saúde e pode estar presente, é na casa de Deus mesmo. Gálatas capítulo 1, versículo 10 até o versículo 24, um texto longo, né? Mas nós faremos a leitura dele. Eu acredito que você pode acompanhar comigo aí, sem problema algum. Gálatas 1, 10 a 24. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido das vistas das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor, fala conosco nessa noite, pela Tua palavra maravilhosa. Que esse poder que reside no Evangelho, e que alcançou a vida do apóstolo Paulo, e alcançou a vida da igreja primitiva, continua alcançando a minha vida e a vida de todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Procuro eu agradar a homens ou procuro eu agradar a Deus? Esse é o dilema que a maioria dos pregadores, dos pastores de plantão estão vivendo por aí. Procuro eu agradar a homens ou procuro eu agradar a Deus? Muitos ainda vivem esse dilema, e essa história não vem de hoje. Vários textos do Antigo Testamento tratam deste princípio. E tem uma história muito engraçada do rei Luís XIV, que foi rei na França. Ele não suportava o assunto da morte. Para ele, não podia falar de morte. Era proibido falar de morte na presença dele. Ele acreditava que ele seria rei eternamente e ele seria
uma espécie de divindade e que ele nunca morreria. Então o assunto morte perto desse rei era proibido. E as pessoas se policiavam para não falar perto dele nada sobre a morte. Até que um dia ele foi assistir uma pregação e o pregador estava pregando e ele disse assim, olhando para todo o público, ele disse: porque todos os homens um dia hão de morrer. E aí ele se lembrou da fala do rei. O rei sentado no primeiro banco, ele olha no rei e o rei fechou a cara, olhou para ele, mais ou menos assim, né? Vai saber lá o que ele fez. Ele disse: perdão, nem todos os homens vão morrer. Como o rei não gostava de falar de morte, ele tinha que mudar a pregação para que ele não falasse que o rei ia morrer. Assim está lotado de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus de uma maneira que seja doce e de uma maneira que seja agradável aos ouvidos de quem ouve. Se não pode falar de tal assunto, não fala. Se não pode tocar na ferida, não toca. Se não pode incomodar quem está sentado no banco, não incomode. E como dizia Charles Spurgeon, a pregação do Evangelho, ela edifica ovelhas e ela espanta lobos e bodes. Esse é o papel. E, infelizmente, existem muitos pastores tentando amansar bodes e passando a mão na cabeça de lobos. Isso é um problema muito sério. A palavra então do Evangelho que Paulo vai dizer aqui, irmãos, é que o Evangelho ou ele traz para si, ou ele espanta para bem longe. Esses são os dois alvos do Evangelho. Não tem como pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como falar do que ele fez no Calvário e esperar que ele fique então aí amaciando egos das pessoas e deixando elas super confortáveis nos seus bancos. Jesus nunca fez isso. O papo dele com a mulher samaritana foi um papo de confronto. Jesus prega o Evangelho, ele é o Evangelho e sempre traz confronto. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, nós vimos na semana passada, nos versículos 6 a 9, ele vai falar de que estava extremamente assustado e admirado pelo fato de que os Gálatas estavam passando tão depressa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por outras mensagens, a mensagem do legalismo e a mensagem das obras da lei. Ele fala: admira que estejais passando tão depressa. No capítulo 3 ele vai falar: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para que vocês então trocassem a palavra? O apóstolo Paulo então dá uma dura naqueles irmãos, porque na verdade alguns deles já estavam seguindo os princípios daqueles falsos profetas e falsos pregadores que diziam que, amando dos apóstolos de Jerusalém, vieram incrementar a mensagem paulina, de que o Evangelho não é só pela fé, mas é necessário também as obras da lei. É necessário crer em Jesus e nas obras da lei, para que possa existir a salvação. E Paulo então diz: não é assim. O Evangelho está rodeado de inimigos. Ele vai falar isso no Evangelho, no versículo 7 do capítulo 1, de que existem homens que querem perverter e deturpar o Evangelho de Cristo. E ele ainda vai dizer também de que o Evangelho, no versículo 8 e 9, está acima de qualquer pregador ou de qualquer pessoa, ainda que seja o próprio Paulo ou qualquer um anjo que vem do céu. Todos esses que pregarem o Evangelho que não é o de Jesus devem ser considerados anátemas, malditos. É isso que Paulo vai dizer. Paulo então aqui continua na mesma linha de pensamento. Ele ainda vai defender o seu apostolado e ele ainda vai defender a sua mensagem. Paulo está tratando agora de maneira específica sobre a origem da palavra que ele tem. Por que Paulo vai falar sobre a origem da palavra que ele tem? Porque alguns homens que estavam na Galácia corrompendo e deturpando o Evangelho de Jesus usaram o argumento de autoridade do colégio apostólico. O que eles estavam dizendo? Olha, o apóstolo Paulo disse que a salvação é pela fé e pela graça. É verdade, mas Paulo não sabe tudo. Deixem-me falar para vocês. Os apóstolos, os homens realmente que andaram com Jesus, eles estavam querendo tirar a autoridade de Paulo, dizendo: não, Paulo, ele não estava naquela época, ele não viu aquelas coisas. Os homens sim que estavam com Jesus, os 11, né? Provavelmente tiraram um desses aí da jogada, você sabe quem é. Eles estavam com Jesus e eles sabiam, e eles souberam o que Jesus ensinou. Então eles mandaram a gente para cá para poder ajudar vocês, porque vocês estão acreditando no Evangelho pela metade, falta a outra parte. E a outra parte, diziam esses homens chamados de judaizantes, é obedecer às obras da lei, cumprir as leis de Moisés, pois sem obediência é impossível que seja salvo. É isso que eles vão dizer. É necessário que primeiro você obedeça, se circuncide, que você não coma porco, que
você não coma isso, né, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. Irmãos, essa estratégia de pode ou não pode, ela continua nas nossas igrejas, afinal de contas, é muito mais fácil seguir os princípios da lei do que condicionar o nosso coração diante da presença de Deus. É muito mais fácil ouvir da boca de uma pessoa, não importe aí, resumido, do que ouvir na Bíblia, olha, cada um sonde o seu próprio coração e veja se é lícito ou não encostar aí. Aí o sistema fica difícil, porque exige espiritualidade ativa, exige oração, exige discernimento espiritual, e isso alguns não querem, muitos não querem. O apóstolo Paulo então põe aqueles irmãos na parede e fica um detalhe aqui para nós. Por que ele fala tanto de si? Porque, além do que a gente já viu, que quando ele defende a sua pessoa, ele defende a mensagem que ele carrega, e a mensagem que ele carrega é uma mensagem de fé e da graça, e ela não podia ser colocada para escanteio. Mas se eles viram e falam assim, Paulo não é apóstolo, é nada, Paulo não é servo de Deus, é nada, como aqueles homens diziam, esse cara está falando para vocês uma mensagem tão simples e tão fácil, porque ele quer manipular vocês. Já viu isso? Já pensou? A salvação de graça, isso não existe. E aqueles homens, os galos, pensaram assim, é verdade, esse Paulo deve estar de olho no dinheiro da gente. Qualquer semelhança aí é mera coincidência. No entanto, Paulo estava pregando a mensagem verdadeira. Mas aqueles homens diziam, os judaizantes, Paulo está com segundas e péssimas intenções para os irmãos da Galácia. Vocês precisam acreditar em nós. Começaram a ouvir a palavra daqueles homens, na autoridade de que algum apóstolo tinha enviado. E Paulo então veio e falou assim, peraí, eu recebi a mensagem de Deus, não é mensagem de homem. O que eu vou dizer a vocês aqui, o que eu preguei para vocês, estou repetindo através dessa carta, é que o que eu estou dizendo vem de Deus, não vem de homem nenhum. De onde vocês estão tirando de que eu quero manipular vocês? Não, o que eu recebi do Senhor, vos entreguei a palavra de Deus revelada através de Jesus Cristo, versículos 11 e versículo 12. E ele fala então da atitude do servo de Cristo diante do Evangelho de Jesus. Procuro eu agradar a homens, porque se quisesse eu agradar a homens, seria impossível que eu fosse servo de Cristo. A mensagem de Paulo para nós aqui é incisiva e direta. Se nós queremos ser servos de Cristo, nós temos que viver uma vida que agrade a Cristo. Porque se nós procurarmos ser homens que agradam pessoas, nós sempre, ou via de regra, vamos ter que ir contra alguns princípios de Cristo. Se nós fôssemos pregar um evangelho que agradasse homens, irmãos, o último evangelho que eu pregaria era esse aqui. Esse evangelho é duro, espanta pessoas. Se nós procurássemos viver uma vida para agradar a homens, a última religião que eu procuraria seguir seria o cristianismo. Existem outras mais interessantes do ponto de vista humano. Se eu fosse acreditar em algum texto, o último texto que eu acreditaria seria na Bíblia Sagrada. Porque ela me deixa em parafuso. Ela é complexa. Existem várias coisas complicadas para o meu ego escritas na Bíblia. Mas aqui Deus não se importa com aquilo que eu quero ou com o que eu não quero. Deus se importa simplesmente com a palavra dele. E é papel de todo cristão genuíno se importar acima de todas as coisas com a palavra de Deus. Salmo 119. Guarda no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A tua palavra eu desejo mais do que o ouro, mais do que o mel, eu desejo a tua palavra. O salmista no Salmo 119 vai dizer, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 1, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A marca do cristão é o compromisso com a veracidade do Evangelho. Essa é a marca do cristão. Procuro eu agradar a homens ou procuro eu agradar a Deus? Paulo então vai dizer isso no contexto que eu disse que ele havia dito. E ele diz aqui algumas coisas. No versículo 11 e 12, ele vai permear toda a conversa dele. O versículo 11 e o versículo 12 são os dois versículos que Paulo toma como rumo de toda a sua conversa. Dos versículos 13 ao 24, ele vai falar outra coisa, que está explicando o que disse no 11 e no 12. Vamos nos ater um tempo aqui no que ele diz no 11 e no 12. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer para nós no 11 e 12 é o seguinte: não estou pregando palavra
de homem. No grego aqui ele está dizendo o seguinte: não estou inventando fábulas humanas. Isso aqui não é história, como é que o pessoal fala de carrochinha, é isso? Carrochinha. Carrochinha vai pegar cachorro. Carrochinha. Não é história, não é uma fábula, não é uma conversa fiada. Isso aqui, irmãos, eu não tirei da minha própria imaginação. Isso aqui veio de Deus. Primeira coisa que ele vai dizer. Segundo, ele vai dizer: isso foi me revelado. A palavra que ele usa aqui é Apocalipse. A palavra Apocalipse tem um significado literal, é tirar o véu. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: isso que eu recebi de Deus foi tirar o véu. Hoje não tanto, mas antigamente as noivas costumavam usar véu. E tampava-se o rosto, né? Talvez foi por isso que Jacó se casou com a mulher que ele não queria, né? Não conseguiu ver bem quem era. Apesar de que ele era analfabeto, não era cego, né? Ele amava Raquel e não lia, né? Está lá na Bíblia, vai falar isso. Mas bem, pulemos essa parte. E ele vai dizer, então, a Bíblia vai dizer que a palavra Apocalipse é tirar o véu. Algo estava encoberto, assim como a noiva usa o seu véu e as feições dela ficam ali impedidas de ver. A fisionomia do rosto dela fica impedida de ver por causa do véu. Mas quando é tirado o véu daquela mulher, o noivo então pode ver se ela está de fato feliz. Se ela realmente está contente de se casar com aquele rapaz naquele momento. E a palavra que Paulo está usando é exatamente essa: de que quando Jesus se revela a ele na estrada de Damasco e fala para ele da mensagem que ele pregaria, o véu foi tirado. Toda aquela mensagem do Antigo Testamento de que Jesus é a promessa, Jesus é o Messias prometido, Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o esperado tanto para judeus como para gentios. Aquela mensagem que até então era obscura, como o livro de Hebreus vai dizer, que aqueles do passado sem nós no presente são incompletos. É uma mensagem que só pode ser entendida quando o véu é tirado. Paulo está dizendo então que a mensagem que ele vem dizer, ela tem tido um pouco de dificuldade de aceitação, porque é uma mensagem que agora está sendo revelada, descoberta, dita. Sabe quem tinha feito essa profecia? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse a seus discípulos assim: o que hoje digo a vocês, às escuras, no particular, no tete-a-tete, vão pelos eirados e proclamem em alto bom som. É isso que Paulo está fazendo. Só que as pessoas estão olhando e estão dizendo: peraí, temos um impedimento muito grande, pois o judaísmo não ensinava isso. Os fariseus, os saduceus, os escribas e os judaizantes não ensinavam isso. Como esse homem vem e nos ensina um novo evangelho? E Paulo fala: não existe novo e nem velho evangelho. Existe um evangelho que vem da parte de Deus, revelado em Jesus Cristo. E eu sei que evangelho é esse. Já que o evangelho vem de Deus, Paulo então vai nos dizer sobre algumas considerações que todo homem de Deus deve entender isso. A breve aplicação que eu queria fazer aqui, antes da gente passar para os outros versículos, é que eu gostaria que você analisasse muito bem se aquilo que você ouve de fato vem de Deus. O apóstolo Paulo comprova, em primeiro lugar, pela sua palavra, de que o evangelho vem de Deus. Mas o apóstolo Paulo também comprova, em segundo lugar, com a sua vida, que o evangelho vem de Deus. E é isso que ele vai fazer nos versículos 13 a 24. Paulo faz uma autobiografia e ele diz assim: vocês querem saber se o evangelho que eu estou pregando a vocês vem de Deus ou se não vem de Deus? Com relação à minha palavra, eu já disse: esse evangelho vem de Deus. Eu não minto, esse evangelho vem de Deus. Foi me revelado em Jesus. Mas se não lhes for suficiente a minha palavra, pois estão colocando em xeque a minha palavra, não tem problema. Eu uso para vocês a minha vida como prova de que a palavra que eu recebi é de Deus. Versículo 13 e 14. Primeira parte da autobiografia paulina, para mostrar que o evangelho que ele recebe é de Deus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo. Paulo fazia o que aí? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E que na minha nação, quantas pessoas da minha idade, eu era melhor do que todas elas, porque eu era profundo zeloso das tradições de meu
dizer então: olha, deixe-me falar para vocês de que o evangelho que eu recebi vem de Deus, dizendo quem eu era para vocês aqui nessa tarde. Eu estou acreditando que ele fala lá no período da tarde, né, irmãos? Por isso que eu falei aqui nessa tarde. Se fosse manhã, porque nessa manhã, não, por aí vai. Eu era um homem seguidor do judaísmo e da tradição religiosa judaica. Eu era zeloso na lei. Em outro lugar ele vai dizer: aprendi a lei aos pés de Gamaliel. Eu sabia tudo, irmãos, tintim por tintim da lei. Cada detalhe, cada vírgula. Ninguém foi tão zeloso como eu. Paulo vai dizer. Paulo era tanto seguidor da lei, que o livro de Atos vai dizer que ele perseguia aqueles que eram seguidores do caminho de Jesus Cristo. Ele matava, devastava. Nós podemos ler no capítulo 7 de Atos, quando Estevão morre ali no capítulo 7, fazendo aquele belo discurso, aquela pregação de martírio. O versículo vai dizer, terminar, o capítulo 8, versículo 1, e Saulo estava lá e consentia na morte de Estevão. Ele pega então sua comitiva e cartas de recomendação para ir a Damasco, na estrada de Damasco, para então matar seguidores do Evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que naquele caminho o Senhor lhe revelou algo fantástico. Ele mesmo, Jesus, se revelou a Paulo. Paulo vai dizer: se tem uma pessoa que poderia ter sido salva pelo judaísmo e pela lei, essa pessoa era Moá. Era eu. Eu poderia ter sido salvo pela lei. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é o seguinte: não confiem no que esses homens estão falando para vocês, porque eu confiei que a lei e a obediência ao judaísmo me salvaria. Mas deixe-me falar para vocês: eu descobri que não salva. Nada nesse mundo pode salvar, a não ser o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Querem obedecer a esses homens? Querem acreditar neles? Querem abandonar o evangelho que vos preguei e vão atrás da obediência à lei? Podem ir, mas vão saber que nunca serão salvos por obediência da lei. E ele diz isso de novo no livro de Gálatas: por obras da lei, ninguém, absolutamente ninguém, será salvo. Olha, eu poderia morrer pelo judaísmo, eu mataria pelo judaísmo, mas eu descobri que o poder do Evangelho, o poder da salvação, não está no judaísmo. O poder da salvação está em Deus. As minhas obras da carne, o meu zelo, a tradição dos meus pais, a perseguição religiosa e toda a minha luta carnal não me deu a salvação. Eu queria deixar esse recado para você. As outras palavras, as outras mensagens, os outros evangelhos, entre aspas, não curam, eles disfarçam a doença. Salvação por meio de dinheiro disfarça a doença. Salvação por meio de profunda saúde disfarça a doença. Salvação por meio de palavras apostólicas e ditatoriais disfarça a doença. Salvação por meio de psicologia disfarça a doença. Salvação por obras da lei disfarça a doença. Salvação por sabonete disfarça a doença. A única salvação que presta e a de verdade é a da graça pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe um detalhe importante que é necessário a gente relembrar aqui? Paulo não estava falando isso para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Não. Paulo estava dizendo para a igreja. Homens que ouviram o Evangelho, gente que se prostrou diante do Evangelho, gente que acreditou na graça de Jesus Cristo, que acreditou na fala apostólica de que o mesmo homem que estava lá com 500 irmãos e subiu ao céu e voltaria, morreu na cruz, pela graça, verteu sangue por nós, e agora essa mesma igreja está trocando a mensagem por outra. E Paulo vai dizer: vocês são tão imbecis. Como vocês trocam esse evangelho por outro? É impossível, só há um: Jesus Cristo, morto e ressurreto. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: como que de repente um fariseu lunático, fanático, maluco pela lei, pela religião judaica, se transforma num pregador do evangelho? Como que alguém que perseguia os crentes agora está junto deles? Só tem uma explicação: a graça de Deus. A graça.
Se não quiseram acreditar na palavra, podiam acreditar no testemunho. Segundo, Paulo vai falar, mas como que esse evangelho me alcançou? Como então que eu pude sair daquele momento da minha vida e agora entrar nesse novo momento? Versículo 15, vamos ler juntos, por favor? Quando, porém, aos que me separou antes de eu nascer, quando, porém, o que me separou me chamou pela sua graça. Paulo já deu a resposta. Então a primeira parte que ele usa na sua mensagem, falar que o evangelho que ele tem é de Deus e não de homens. Ele explica isso falando, olha, a minha vida passada mostra isso. Mas como que eu larguei aquela vida passada? Agora eu vou falar como eu fui salvo. Eu fui salvo por duas coisas que Deus faz na vida de todos os crentes. Primeiro, eu fui escolhido por Deus. Eu fui eleito por Deus. Deus que me separou. Versículo 15. E também o Deus que me alcançou pela graça. Versículo 15. Me chamou pela sua graça. O apóstolo Paulo agora vai dizer o seguinte. Olha que fantástico. Se tinha alguém, o primeiro ponto que eu disse é o seguinte: se tinha alguém que deveria ter sido salvo pelas obras da lei e pelo cumprimento do judaísmo, era eu. Agora ele vai dizer o oposto: se tinha alguém que não merecia ter sido salvo, era eu. Mas aí que entra a escolha divina e a graça divina. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: se eu fosse Deus, a última pessoa que eu escolheria para ser salva era eu mesmo. Eu ia olhar para mim e falar assim: eu não vai dar para escolher, não. Tem muita gente melhor do que eu por aí. Eu não vai dar para escolher. Escolhe outros, mas eu não vai dar. Paulo está dizendo: como que pode Jesus Cristo ter me encontrado no caminho de Damasco, já que eu perseguia os seguidores dele, já que eu matava os irmãos dele? Como Deus me salvou, sempre que eu fui tão cruel, irmãos, a palavra aqui, ela não cabe nem tradução. Eu devastava a igreja de Deus. É isso que ele está falando. Olha que coisa séria isso. Em outros lugares da Bíblia, principalmente na conversão dele, a Bíblia vai dizer que ele estava praticamente embrutecido como um animal raivoso por perseguir a igreja, um cavalo, como um animal raivoso de verdade. Tanta fúria que ele tinha contra a igreja. E agora, esse homem furioso caminha pelas estradas de Jerusalém, pregando o evangelho da graça e sendo apedrejado por isso, a ponto de quase morrer. E ele vira: vocês acham que eu vim aqui dizer mentira para vocês? E em outros lugares da Bíblia ele fala: vejam as marcas no meu corpo, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Veja bem se eu não inventar conversa para vocês. Ele usa a vida dele. Irmãos, isso aqui é um tapa na cara de todos nós. Jesus usou a vida dele, e Paulo seguiu Jesus de uma maneira tão fiel e ferrenha, a ponto que ele pode usar a vida dele também. E ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Aprendi com ele a viver uma vida que possa ser usada para o reino de Deus, uma vida clara e limpa, que se duvidem da minha palavra, não vão duvidar das minhas atitudes, não vão duvidar da minha vida. Isso é muito sério. E salvo agora sim eu vivo uma vida que agrada a Deus, mas antes não. Por isso que eu fui salvo pela eleição e pela graça. Essa eleição que ele fala é dupla. É tanto a eleição de ser um cristão, como também a eleição de ser um apóstolo. Pois os homens daquela época não acreditavam que Paulo era apóstolo. Eu vou tornar a fazer esse apontamento. Apóstolo, na Bíblia, são homens que viram Jesus com os próprios olhos. Que fique aí claro para todos nós. Então, como dizia o nosso profeta aí, Augusto Nicodemos, é apóstolo bom, é apóstolo morto, porque apenas os que morreram e não estão vivos mais puderam ver o Salvador. Então Paulo está dizendo: agora, eu sou apóstolo. Como? Pois Jesus se revelou a mim na estrada de Damasco. Ele diz: eu sou um apóstolo, sim, nascido fora de tempo, mas fiz mais do que todos os outros. Humilde demais, Mas no final ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Coríntios, capítulo 15, capítulo 10. Importante lembrar disso. Isso, irmãos, a mensagem da graça, a mensagem da escolha, deve renovar a sua fé e aumentar a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar isso diretamente para você nessa noite. Eu não sei como a sua vida está, mas eu sei que você não pode, não deve, nunca deveria confiar a sua vida espiritual
espiritual nas obras que você está fazendo. De modo que você acertou, se eu acertei, se eu estou andando no caminho de Deus, os méritos não são da obra da lei, da carne, da minha carne, mas são méritos do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Glória seja dada ao Senhor pela minha vida reta diante de Deus. E se em algum momento eu tenho andado mal, eu também não devo abaixar minha cabeça e pensar, pronto, agora acabou a minha vida cristã. Agora já era, nunca mais. Não, ainda assim prevalece o princípio da graça. Você não merecia, mas Deus te escolheu, e você não tinha força e Ele te deu. Eleição e graça. A gente pode até mudar aquela música, faz chover perdão e graça, e eu te agradeço pela eleição e pela graça que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu recebi isso. Paulo está falando assim, gente, todo o meu fanatismo, disse John Stott, todo o meu fanatismo não era nada diante da boa vontade de Deus. Eu tentei, Deus tirou tudo que eu era, mostrou quem eu era, e aí me salvou. Ele me deixou nu, Ele me deixou despido das minhas obras, cego numa estrada, carente numa rua. Voltei a enxergar a oração de um homem, no nome desse Deus que eu perseguia. Agora eu entendo que eu nada sou, a minha vida está a serviço do meu Rei. O meu fanatismo foi quebrado, as minhas obras foram esmagadas, fui salvo pela graça e pela escolha. Pois Deus fala para Paulo, Paulo, te chamei para ser pregador aos gentios. Paulo que pega a mesma fala que Deus diz a Jeremias, que Deus diz a Isaías, que Deus diz a Moisés. Paulo se equivale a todos eles, também fui chamado para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou, meu irmão. Deus inseriu você na família da fé pela graça. Deus inseriu você porque Ele te escolheu. Chamei-te pelo nome, te remi, tu és meu. Você não fez nada e você nunca vai fazer nada. O pastor Edilson costuma usar uma frase que eu me recordo, ficou na minha cabeça, que ele falava da seguinte maneira, de que você não pode fazer nada para que Deus te ame mais, e você também nunca vai conseguir errar tão feio a ponto de que Ele deixe de te amar. O que Ele fez por nós na cruz do Calvário é graça e é incondicional. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela eleição e pela graça, Paulo diz, estou aqui. Por fim, ele vai dizer, e o que deu da minha vida depois disso? Quem eu fui depois? Então ele fala, quem eu era, como eu fui transformado e quem eu sou agora. Versículo 16 até o versículo 24. Eu não vou ler o texto, nós já lemos. O apóstolo Paulo vai falar assim, do versículo 16 a 24. Eu hoje sou um pregador da palavra de Deus. Vim aqui pregar para gregos. Gente, a gente não consegue entender a dimensão disso no judaísmo. Paulo está falando o seguinte, eu era um perseguidor ferrenho da lei judaica, do cristianismo. Eu era um seguidor da lei judaica. Acreditava que o Evangelho e a salvação existe apenas para os filhos de Abraão. De maneira nenhuma outras pessoas vão se converter, só apenas os judeus. E não é por esse homem chamado Cristo, mas é pelas obras da lei. Tem que circuncidar, tem que deixar de comer porco, tem que guardar o sábado direitinho. É assim que deve ser salvo. Agora Deus me quebrou no meio, me colocou cego numa estrada, mudou minha vida de cabeça para baixo, chamou um homem chamado Ananias, ele orou, pôs a mão na minha cabeça, vai saber, me curou, agora eu estou aqui, e agora eu prego, gente, para quem nem judeu é, o meu ministério é para essas pessoas. Deus chamou Paulo para ser pregador e apóstolos dos gentios, ele pregava para grego, para romano, para etíope, para todo mundo. Para judeu não é, mas normalmente para os judeus ele descia além. Como que pode um homem que matava as pessoas agora está pregando para elas? Gente que nem judia é. Paulo talvez descreve o melhor conceito que a gente entende de ser judeu pela fé em Romanos capítulo 2. Circuncisão que o Espírito Santo opera agora não é mais na carne, mas é no coração. Sejam, pois, circuncidados no seu coração. E ele fala para os judeus, se eu pudesse trocar a minha salvação pelos meus irmãos judeus, mas eu não posso fazer isso. Eu prego aos gregos, prego aos romanos, e eu espero que eles se convertam pela mensagem da graça, da glória de Deus. E ele vai dizer, Deus revelou seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, versículo 16. Quando Paulo fala que Deus revelou seu Filho nele, ele está querendo dizer duas coisas. Primeiro,
quando estava eu na estrada de Damasco, Deus revelou seu Filho para mim. Eu vi Jesus com os olhos da fé. Então eu me converti. Paulo então está dizendo, aquele Jesus que eu chamava de charlatão, mentiroso, hoje eu chamo de Filho de Deus e Messias prometido, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não sabia que era isso, mas foi me revelado dessa forma. O que Paulo está querendo dizer? Que o Evangelho é pela graça, porque ninguém chega na concepção de que Jesus é o que é por conta própria, mas exige uma revelação dos altos céus para nós. O véu foi rasgado, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Simão Barjonas, quando diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus fala com ele, Simão, você sabe das coisas, mas você sabe, não foi porque carne e sangue te revelou, mas porque Deus que está no céu te disse essas coisas. A revelação de que Jesus é Jesus, e Ele é quem Ele é, não como está nas páginas da Bíblia, aí, que algumas pessoas sabem somente essas partes, não como é dito e pregado por aí, na mensagem da Páscoa. O Jesus que a Bíblia fala para nós é o Jesus conhecido na mente e no coração e vivido na prática. Não é o Jesus histórico, é o Jesus da fé, é o Jesus da graça. Não é o Salvador do mundo, é o meu Salvador. Não é o Rei do mundo, é o Rei da minha vida. Isso tem que fazer diferença para você. Já viu o vídeo que está rolando aí? Da mensagem da Páscoa, que eles vão crucificar um rapaz no teatro de Jesus, e desce um motoqueiro com um capacete e dá a cabeça do soldado romano para matar Jesus. O Jesus, irmãos, do mundo, dos teatros, das praças, era um Jesus de mentira. Ele pode até ser protegido por motoboys, às vezes com muito álcool no sangue, que protegeu Jesus. Foram me contar uma vez que no teatro aqui na Praça São Sebastião foram matar o Jesus. O bebo está lá atrás e falou assim: não vai nós, vou te matar de novo, já fizeram isso com você ano passado. Esse Jesus é da mentira, esse Jesus está na boca do povo, esse Jesus está aí nos crucifixos da galera. O Jesus da Bíblia habita no meu coração, ele habita na minha vida. Ele me alcançou pela graça, foi revelado do Pai para mim. Não sei explicar como foi, eu só sei que foi assim. Foi me alcançado dessa maneira. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo em outras palavras: olha, a minha vida, de fato, é a prova viva de que o Evangelho que eu prego tem poder. Aí ele fala: agora vocês podem falar, bonitão, você, Paulo, falou que você é pregador dos gentios, você se converteu em Damasco, mas e aí a sua vida? Você também não está sujeito aos apóstolos? Porque se eles estão sujeitos aos apóstolos, estão falando errado. E você? Paulo fala assim: gente, eu não devo nada para homem ninguém, não. Já falei no versículo 10, procuro eu agradar a homens ou agradar a Deus. E agora então do versículo 17 ao 24 ele vai falar isso. Primeira coisa que ele vai dizer: quando eu me converti, eu fui para a Arábia. O que Paulo vai fazer na Arábia? Não faça a menor ideia. Se você descobrir, me conta. Mas ele diz no versículo 17: eu fui para a Arábia. Versículo 17 ele vai dizer: não subi a Jerusalém, fui para a Arábia. Ele está querendo dizer assim: eu não tinha nada a ver com os apóstolos, eu me converti, nem sabia de Tiago, nem sabia desses homens. Eu fui para a Arábia. Ele está dizendo assim: gente, eu não tenho contato com eles, não tive contato com eles, como é que eu prego o evangelho de homens? Eu nem lá estava. Eu fui para a Arábia. Depois ele fala que ele também não foi a Jerusalém para pedir permissão dos apóstolos para pregar a palavra. Versículo 17, olha lá. Nem subiu a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Como se ele estivesse falando assim: eu vou ter que ir lá bater continência para aqueles homens. Eu vou ter que ir lá perguntar para Tiago se realmente eu posso pregar essa palavra. Para Pedro, se o que eu recebi de Jesus realmente é verdade. Eu falei: eu devo nada para homem ninguém, não, rapaz. Eu devo para Jesus Cristo que me alcançou. Eu prego a palavra dele, não bato continência para apóstolo nenhum. Tanto é que ele fala: Pedro, você está meio virado das ideias. Em alguns textos da Bíblia você pode ler. Paulo vai chamar lá regular no tal do Pedro. Ele está falando com essa piada aí. E ele fala: não estou sujeito a autoridade nenhuma. Eu estou sujeito à autoridade de Deus. E ele diz em outros lugares: Deus, o juiz, julga minha causa, independente da posição dos homens. Como disse um professor meu do seminário: pouco me importa o que as pessoas acham de mim, muito me importa o que Deus diz a meu respeito.
Paulo fala, olha, eu recebi uma mensagem, fui para a Arábia, também não fui a Jerusalém. Eu fui lá só porque eu queria conhecer Tiago e Pedro, ele fala. Em outras palavras, é o que ele está querendo dizer. Fui lá para encontrar aqueles irmãos, que eu ouvi dizer que eles eram fera mesmo, queria conhecer eles. Foi uma viagem turística. Quando eu fui 3 anos depois. É isso que ele vai dizer. O que Paulo está dizendo, depois fui para a Cilícia, fui para a Síria, fui para lugares que ninguém me conhecia, ninguém nunca ouviu falar do meu rosto, mas sabiam quem eu era. E ele diz isso no versículo 23 e 24. Falavam assim, não é esse o homem que perseguia Jesus e a igreja dele? E agora está pregando a palavra? Glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo encerra de uma maneira fantástica. Ele fala, vocês não querem acreditar na minha palavra? Não tem problema. Mas lá na Síria e na Cilícia, quando eu cheguei lá, os irmãos daquela igreja regalaram os 2 olhões. Falaram assim, não é esse o matador de aluguel? Cabra, macho, retado? É ele mesmo. E ele está falando do Jesus que ele perseguia? É ele mesmo. Glória a Deus pelo que Deus tem feito na vida desse homem. Glória a Deus pelo que Deus tem feito na vida desse homem. Eu não concordo com aquela frase que a nossa vida é o quinto evangelho. Não, o evangelho está escrito na Bíblia. Mas eu concordo de que a gente tem que ser fiel a Deus na nossa vida, para que a gente, se necessário for, use a nossa vida como prova do evangelho também. Às vezes as pessoas vão duvidar das nossas palavras, mas se as nossas palavras, a pregação do evangelho, estiver aliada à nossa vida, as pessoas não terão do que duvidar. Conclusão, irmãos. Quero voltar no versículo 10. Quero concluir com o versículo que a gente começou. Queria que você pudesse ler comigo, por favor. Vamos juntos? Porventura, procuro eu agradar a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria certo disso. Paulo está dizendo, olha, eu estou procurando agradar a Deus. Vocês querem me ouvir ou não? O problema é de vocês. Eu devo a Deus, não devo a vocês. Eu respondo ao Altíssimo, não respondo a vocês. Não preciso moldar as minhas palavras para falar com você. A mensagem é essa, ela vem de Deus. E ela é assim, foi comigo, desse jeito, e vai ser assim com vocês. Ou vocês querem, ou vocês não querem. Mas não vou adulterar a palavra de Deus como esses homens estão fazendo para ganhar a atenção, o dinheiro de vocês. Não vou fazer isso. Eu pregarei o que está escrito aqui e o que eu recebi de Deus. A postura de todo filho de Deus, meu irmão, é procurar agradar a Deus e não aos homens. Nossa dívida é com Deus e com a palavra dele, e não com as pessoas que estão aqui nessa noite. A sua dívida é com Deus e não com o seu marido ou com a sua esposa. A sua dívida é com o Evangelho e a palavra de Deus, e não com os seus pais. De modo que o Senhor Jesus nos ensina essa lição como história. Quem não abandonar, quem não odiar ou não amar menos o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não é digno de mim e nem pode ser meu discípulo. O compromisso do cristão está antes de todas as coisas com a palavra revelada de Deus, com o Evangelho de Deus e com o Deus da palavra. Ainda que o mundo nos persiga por causa da mensagem que carregamos, o que importa é agradar a Deus e não os homens. Pedro traiu Jesus. Sofreu muito pela traição. Mas nas primeiras páginas do livro de Atos, ele é pego pregando, ele é levado a determinado lugar, e os homens falam com ele, olha, só peço que pares de falar desse tal de Cristo. Tem causado um alvoroço muito grande na nossa cidade. Pedro vira para ele e diz assim, olha, me importa agradar a Deus e não aos homens. Diz a Bíblia que aqueles homens açoitaram e espancaram Pedro e seus discípulos, seus companheiros. E eles saíram de lá contentes, dando graças a Deus por poderem participar da causa do Evangelho. Muito mais me importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Primeira lição para nós nessa noite. Precisamos confiar e depender do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é cheio de poder. Precisamos confiar no Evangelho. Eu quero perguntar para você. Paulo diz para crente, e eu estou falando para a igreja do Senhor. A palavra de Paulo, a palavra de Deus. Você, em algum momento da sua vida, é tentado a confiar em qualquer outra coisa que não seja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Às vezes é.
corra de todas as armadilhas satânicas e diabólicas. A salvação é pela graça em Jesus Cristo. Confie nisso todos os dias da sua vida. Abra mão dos seus métodos, abra mão das suas obras, abra mão de tudo que você pode fazer ou alguém lhe disse que deveria ser feito e renda-se completamente a Jesus. O Evangelho, ele salva quando nós trocamos a nossa roupa de obras pela obra de Cristo, pela roupa da obra de Cristo. Nós somos salvos quando nós somos alvejados no sangue do Cordeiro e não nas nossas obras, e não no nosso sangue. Creia e confie, irmãos, de que aqueles que ainda não são salvos precisam disso para ser salvos. E você que talvez já foi salvo, você precisa crer e depender que o poder de Deus vai te ajudar a continuar vencendo. Se você puder, repita no seu coração aí: eu quero viver e vivenciar o poder desse Evangelho da graça. Eu quero vivenciar todos os dias o poder do Evangelho. Existe uma falsa mensagem nos dias atuais de que nós somos salvos pela graça, mas o resto da vida cristã é por conta própria. Mentira! Mas quer dizer que ainda que eu tropece ou acerte, eu estou debaixo da graça. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Segundo, você precisa crer que o Evangelho que te alcançou também pode alcançar outras pessoas, até aquelas que são as mais improváveis de serem alcançadas. Paulo usa a vida dele como um exemplo de esperança para a gente falar assim: eu acho que meu pai nunca vai ser salvo, vai. Eu acho que minha mãe nunca vai ser salva, eu creio. Eu acho que os meus irmãos nunca se renderão às graças de Jesus, eu creio. Eu acho que o meu chefe nunca vai, eu creio. Eu acho que aquele assassino nunca vai, eu creio. Porque até o pior dos homens, Paulo disse, o pior de todos, foi alcançado pela graça de Jesus. Jesus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias e as fracas para envergonhar as fortes. Ele pode salvar, ele tem poder para salvar, ainda que seja o pior de todos os homens. Não existe pecado imbatível para a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe. Não desista de orar por quem você está orando. Não desista de crer na salvação dessa pessoa que você tanto espera. Não desista. Assim como Deus alcançou Paulo, assim como Deus alcançou você, Ele vai alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Não existe caso perdido para Deus. Nunca existiu e nunca vai existir. Porque onde abunda o pecado, super abunda a graça de Jesus Cristo. Super. Terceiro, agradeça a Deus pelo poder que há no Evangelho da graça, não por obras, pela graça. E quarto, compreenda a responsabilidade de agradar a Deus, tendo ouvido, tendo recebido esse Evangelho. Eu recebo esse Evangelho, eu creio na graça, creio no poder. Agora, no meu modo de viver e no meu modo de lidar com o Evangelho, eu não posso trocar o Evangelho. A minha dívida com o Evangelho não pode ser paga, mas eu posso tentar, com todas as minhas forças, viver para o agrado de Deus e não para o agrado de homens. Não devo viver nem para o agrado de mim mesmo, que muitas vezes é o homem que eu procuro agradar. Às vezes a gente não procura agradar homens, mas no fundo a gente quer agradar um homem. Somos nós. Nós a gente quer agradar. As nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos desejos, às vezes ficam acima do Evangelho da graça. A palavra de Paulo é: considera tudo que é precioso como nada, a fim de ter a Cristo, até a mim mesmo. Esmurro meu corpo, me reduzo à escravidão, ignoro as minhas vontades, faço de tudo para com todos, mas o meu alvo final é Cristo e Ele é ressurreto. Esse é o meu alvo. Prossigo para isso, para Cristo e para Ele ressurreto. Que Jesus seja o guia e o alvo da sua vida. Que o seu Evangelho seja Jesus Cristo. E que você não viva para o agrado de homens, nem de você mesmo, mas para o agrado de Deus. A mensagem que recebi é esta: entregue aos irmãos, como Paulo fez naquela época, e peço a vocês, não troquem o Evangelho da graça por absolutamente mais nada que possa bater na sua porta. Ainda que venha muito belo, corra disso. Jesus e nada mais. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra tão preciosa. Te agradecemos pois só o Senhor é capaz de pegar um homem perdido nos seus pecados, vícios, religiosidade, condenações eternas, impurezas, imoralidades. Assim somos todos nós, mentirosos, adúlteros, imorais, perversos, preguiçosos, soberbos, arrogantes, orgulhosos. E apenas o Senhor, Deus, é
corações contritos e quebrantados, como fizeste com Paulo na estrada de Damasco. Tirar de nós toda a nossa obra, todos os nossos méritos e todas as nossas falsas confianças em nós mesmos, na nossa religião, na nossa família, na nossa história, na nossa cultura, e nos lembrar que a esperança, a confiança e a dependência está somente no Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nesse domingo de Páscoa, nós relembramos e trazemos para nós a graça suficiente do Calvário. Repetimos as mesmas frases que temos repetido esse dia. Obrigado a Deus, porque quando a luz se tornou em trevas no Calvário, as nossas trevas se tornaram em luz, porque a graça bendita de Jesus raiou em nosso coração. Foi-nos revelado o mistério da vida cristã, foi-nos revelada a salvação em Jesus. Agora a frase que nós pedimos ao Senhor, que seja verdade em nós, que não procure eu agradar a homens, mas procure eu agradar ao Senhor. É o meu desejo e é o meu desejo para os meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus.